E aí, vamos mergulhar na nossa análise de hoje, focada no clássico Prometeu e o Fogo Sagrado, o roubo, o sofrimento e a brecha legal. Bom, essa não é só mais uma daquelas historinhas antigas batida, viu? A gente está falando de uma narrativa que mistura os grandes riscos da criação com uma comédia quase pastelão e, no fim das contas, uma brecha jurídica simplesmente genial. É o pacote completo: rebeldia, arte e consequências levadas ao limite extremo. Mas para entender esse nosso protagonista, a gente precisa olhar um pouquinho para as raízes dele. O pai do Prometeu era o antigo titã Jápeto, um ser tão, mas tão velho que a origem dele se perdia na noite dos tempos. E o Jápeto nutria aquela admiração cega pelo filho, o que resultava numa clássica e terrível piada de tiozão. Ele adorava repetir pela milésima vez o mesmo trocadilho: este Prometeu promete. Isso já dá um tom maravilhosamente seco e irônico logo de cara para nossa história, mostrando que até os titãs todo-poderosos tinham daquelas peculiaridades familiares constrangedoras. Então, avançando para a primeira parte, a criação do homem, a encomenda divina. Basicamente, Júpiter chega e exige a criação de um novo ser, e o Prometeu logo topa esse desafio colossal. E o que é super fascinante aqui é que o Prometeu não é visto só como um titã grandalhão e poderoso, mas sim como um verdadeiro notável artífice. Quer dizer, ele não encarou esse pedido do chefe como um mero fardo burocrático, sabe? Para ele, era a grande chance de criar a sua obra-prima absoluta. O cara literalmente se trancou na oficina, deve ter pendurado um aviso de não perturbe bem grande na porta e mergulhou de cabeça no barro. Ele ficou dias a fio lá, modelando tudo com o maior cuidado. É a pura imagem do artista completamente imerso no próprio estúdio. Aí acontece aquele momento de pura comédia física que ninguém espera numa epopeia. Depois de dias de um trabalho super meticuloso, a obra finalmente estava pronta. Ele deu o nome de Homem. Só que o prazo de entrega já tinha estourado. Então o Prometeu pegou a estatueta embrulhada e saiu correndo para levar até a deusa Minerva, para que ela soprasse alma na criatura. Mas, na pressa, ele esbarrou com tudo na porta e deixou a peça cair no chão. O resultado desse desastre? A criatura acabou quebrando e perdendo uma das suas 3 maravilhosas pernas. Ficou só um toquinho, uma pequena saliência no lugar, que o nosso criador, no calor do momento, simplesmente esqueceu de arrumar. Sem tempo para consertos, a humanidade teve que se contentar em andar em 2 pernas mesmo. Passando para a próxima parte, o roubo do fogo, ou o primeiro furto. Acontece que a obra, mesmo sem a terceira perna, foi um sucesso absurdo, e isso deixou o Prometeu tão empolgado que ele bolou um roubo super audacioso para dar uma vantagem extra para sua criação. Mas as coisas desandam na sessão seguinte. A fúria de Júpiter, a grande regressão. A humanidade não demorou nada para começar a bater boca com a autoridade máxima lá de cima, e a punição de Júpiter foi implacável. O que ilustra brilhantemente o impacto dessa punição é o contraste brutal do antes e do depois. Sem o fogo, o retrocesso foi imediato e assustador. Como a gente não tinha pelos espessos, perdemos o nosso calor vital. De repente, as bigornas e os martelos ficaram completamente silenciosos, paralisando toda a fabricação de ferramentas e armas. O frio e a escuridão forçaram todo mundo a se esconder em cavernas congelantes, tendo que voltar ao hábito de comer comida crua. Foi literalmente uma idade das trevas imposta pelos deuses de um dia para o outro. Só que o Prometeu simplesmente não conseguiu ver a sua obra-prima sofrendo daquele jeito. Ignorando solenemente todos os avisos claros da Minerva, ele arquitetou um segundo assalto, dessa vez bem mais perigoso. A logística dessa operação noturna é loucura. Usando a escuridão como disfarce, ele se enrolou num manto escuro e subiu até lá no alto, onde o próprio sol estava dormindo. Andando na ponta dos pés, super sorrateiro, ele pegou um galho seco e acendeu nas próprias costas do astro adormecido. Protegendo aquela minúscula faísca com a mão, ele contrabandeou o fogo de volta para a Terra antes que o sol nascesse, devolvendo na surdina a luz e o calor para a humanidade. E então chegamos na parte mais sombria, o castigo eterno, o preço final. Uma afronta desse tamanho, claro, exigia uma resposta à altura do Deus dos deuses. E a resposta foi essa: milhares de anos. Imagina só o peso desse tempo. Essa é a duração agonizante do tormento que o Prometeu sofreu. O todo-poderoso Júpiter, literalmente arrancando os cabelos de raiva, mandou acorrentar o Titã num rochedo colossal nas montanhas do Cáucaso. E não era só ficar imobilizado, não. Ele mandou um abutre gigantesco com uma missão absurdamente cruel: devorar o fígado do Prometeu sem parar. A pior parte disso tudo? Como o Prometeu era imortal, assim que aquela ave asquerosa terminava de comer, o órgão se regenerava como num passe de mágica, criando um ciclo infinito e desesperador de dor, hora após hora, século após século.
Mas olha só, o ponto crucial de tudo isso é a resiliência absurda do Prometeu. Mesmo passando por uma tortura que não dá nem para imaginar, a rebeldia dele continuou intacta. Quando uma voz enorme descia dos céus, com Júpiter perguntando se ele já tinha aprendido a lição, o Prometeu simplesmente virava o rosto para o lado com o maior desprezo do mundo. Júpiter até tentou subornar o cara, oferecendo a liberdade se ele prometesse esconder o segredo do fogo. E a resposta? Um silêncio mortal, digno e completamente ofendido. Ele era teimoso demais, não cedia de jeito nenhum. O que nos leva ao clímax na nossa última sessão: a solução engenhosa ou a brecha legal. O herói Hércules finalmente aparece para abater o pássaro e libertar o prisioneiro. Mas dá de cara com um decreto divino totalmente inflexível de Júpiter de que o Titã nunca poderia se separar da rocha. E é aí que a gente vê a brecha sendo construída num momento de pura genialidade. O Prometeu, com a mente brilhante funcionando a 1000 por hora de novo, dá as instruções certinhas para o Hércules. Passo 1. Quebrar as correntes. Passo 2. Pegar um pedacinho desse metal quebrado e forjar um anelzinho, bem elegante. E o passo 3, que é a verdadeira cereja do bolo, arrancar uma lasquinha minúscula do imenso rochedo e soldar direto no anel. Uma manobra técnica, assim, absolutamente impecável. Já com o anel no dedo, carregando aquele pedacinho da pedra, o Prometeu solta a frase que resolve todo o impasse. Pronto, agora permanecerei de qualquer modo sempre preso a este maldito rochedo. Percebeu a sacada incrível? Ele atendeu à exigência literal da maldição de Júpiter, de estar preso à rocha para sempre, sem precisar ficar colado na montanha de verdade. E o Júpiter lá de cima observando a manobra acabou sentindo uma admiração secreta por essa inteligência imensa. Sabendo que tinha sido superado na lógica, o Deus Supremo engoliu o orgulho, ficou quieto e deu o assunto por encerrado. Prometeu estava finalmente livre para caminhar. Para fechar nossa análise, fica uma ironia maravilhosa dessa história original para a gente refletir. O Prometeu suportou todo aquele castigo terrível com a ideia de ensinar à humanidade uma lição de ouro, a de que nós nunca deveríamos baixar a cabeça para a arrogância de ninguém. Ele queria nos ensinar o valor da dignidade, do desafio. Mas, no fim das contas, qual foi a lição que a humanidade abraçou com entusiasmo e adotou na hora? Pois é, simplesmente como usar o fogo. Fica aí essa provocação sobre o que a gente realmente escolhe valorizar ao longo da nossa evolução. Uma história e tanto para se pensar, não é mesmo?